Já se perguntou como seria ser enterrado vivo? A frase paira no ar como uma sentença, carregada com o peso da própria morte. Isso não é um sonho ruim, nem cena de filme de terror. É a minha história. Eu sou Juan, um homem que acreditou poder ignorar o chamado de Deus. Mas o preço por essa escolha foi brutalmente real. Senti a frieza da terra sobre mim. Ouvi o silêncio absoluto da escuridão e encarei as consequências de virar as costas para aquele que me deu a vida. Eu era um pastor. Sim, alguém que deveria estar firme na fé, que deveria guiar outros, mas que no fundo começou a duvidar. 1 ano no ministério foi o suficiente para eu dizer: chega, não quero mais. Achava que Deus entenderia que eu poderia simplesmente seguir minha vida como qualquer outra pessoa. Mas o céu não funciona assim. Quando você vira as costas para um chamado sagrado, as consequências não são apenas espirituais. Elas se tornam carne e osso. E foi assim que, em setembro de 2010, eu me vi deitado em um buraco no chão, sufocado pela própria terra, incapaz de gritar, de me mexer, de respirar. Os homens que me jogaram ali não deixaram rastros, apenas o terror de uma sentença que eu não esperava. Mas aquilo não era apenas um castigo humano, era algo maior. Era Deus me mostrando o que acontece quando decidimos ignorar sua voz. Enquanto a terra pressionava meu peito, eu pensava: é assim que morrer se sente? Mas a morte, como eu descobri, era só o começo. Porque nos 5 dias seguintes, meu espírito foi arrancado daquele túmulo e levado a um lugar que poucos viram e voltaram para contar. Eu vi o céu, eu vi o inferno, e mais assustador ainda, eu vi Jesus chorar. Quando ele me olhou, não foi com raiva, não foi com julgamento, foi com uma dor tão profunda que atravessou minha alma. Meu povo se cansou de me obedecer, ele disse, e naquele momento, eu entendi que o pior sofrimento não é o fogo, não é a escuridão, não é sequer o desespero de estar enterrado vivo. O pior sofrimento é saber que você teve tudo e escolheu perder. Hoje, eu poderia simplesmente me calar. Poderia guardar essa experiência só para mim. Mas se eu fizer isso, serei tão culpado quanto antes, porque agora eu sei a verdade. O céu é real, o inferno é real, e o tempo que temos para decidir onde vamos passar a eternidade está se esgotando. Então, eu te pergunto de novo, você já imaginou estar enterrado vivo? Porque eu não precisei imaginar, eu vivi. E o que vem depois dessa vida, bem, isso depende das escolhas que você faz agora. O dia 17 de setembro de 2010 começou como qualquer outro. O sol estava alto, o ar pesado, e eu, Juan, caminhava sozinho por uma estrada de terra, distraído com meus próprios pensamentos. Não havia nada que me alertasse sobre o horror que estava prestes a acontecer. Nenhum pressentimento, nenhum sinal. Apenas o barulho dos meus passos na poeira e o vento cortando o silêncio. De repente, senti uma presença atrás de mim. Antes que eu pudesse me virar, mãos fortes me agarraram pelos braços, tão brutais que pareciam garras. Outra mão cobriu minha boca, abafando meu grito antes mesmo que ele saísse da minha garganta. O pânico tomou conta de mim. Eu me debati. Tentei gritar, mas era inútil. Eram vários homens, vestidos de preto, rostos ocultos, movendo-se com uma determinação sinistra, como se estivessem cumprindo uma ordem. Silêncio! Um deles sussurrou no meu ouvido, e a voz era tão gelada que meu sangue pareceu parar nas veias. Eles não queriam dinheiro, não queriam informações. Eles só me arrastaram, sem explicação, como se eu fosse um animal levado para o abate. Meu coração batia tão forte que eu achava que iria explodir. Onde eles estavam me levando? Por quê? Não demorou muito para eu descobrir. Em um descampado, longe de qualquer estrada ou casa, havia um buraco escavado na terra. Profundo, estreito, feito sob medida para um corpo. Uma cova.
O terror me atingiu como um soco no estômago. Eu lutei com toda a força que tinha, mas eles eram muitos e eu era apenas um. Com um empurrão violento, eu caí de costas no buraco e antes que eu pudesse reagir, a terra começou a cair sobre mim. Por favor, não, eu gritei, mas a sujeira já entrou na minha boca, sufocando minhas palavras. Pá após pá, o buraco foi sendo preenchido e eu, enterrado vivo. A escuridão me envolveu por completo. O peso da terra no meu peito era insuportável. Cada respiração era uma luta, cada movimento impossível. Eu tentava gritar, mas a terra engolia meu desespero. Os sons do mundo exterior desapareceram. Nada além do meu próprio coração acelerado e o sufocamento lento, implacável. Eu vou morrer aqui. A realidade era tão cruel que parecia um pesadelo, mas eu não acordaria dessa vez. O ar estava acabando. Minhas unhas arranhavam a terra acima de mim, mas não adiantava. Eu não tinha força para escavar, não tinha como sair. E então, quando já não conseguia mais lutar, quando a escuridão começou a tomar minha mente, uma última pergunta ecoou dentro de mim. Deus, por que você permitiu isso? Mas a resposta eu só a descobriria mais tarde. Porque a morte não era o fim. Era apenas o começo de algo muito, muito pior. O tempo perdeu todo o sentido. Não sei dizer se foram horas, dias ou séculos naquela escuridão. Meu corpo já não respondia, minha mente flutuava entre a agonia e a resignação, até que, de repente, algo mudou. Uma força que não era minha arrancou meu espírito daquele túmulo de terra como se puxasse um fio de luz de dentro da escuridão. E então eu estava livre, mas não estava mais na estrada, nem no buraco. Estava em um lugar onde o ar brilhava, onde cada respiro trazia uma doçura que não existe neste mundo. O céu. Não um céu de nuvens fofas e harpas como nos contos, mas um lugar vivo, pulsante com uma glória que fazia meus joelhos tremerem. E foi então que eu o vi. Jesus estava diante de mim. Seus olhos, seus olhos, eram como chamas, mas não queimavam, acolhiam. Havia tanto amor em seu olhar que eu desabei. Não em medo, mas em um choro que lavou anos de culpa. Juan, ele disse, e minha alma reconheceu aquela voz antes mesmo de meu ouvido ouvir. Era a voz que ecoava em cada estrela, em cada batida do meu coração. Desde o dia em que nasci, ele estendeu a mão e me levantou. Vem, disse, e eu o segui, ainda tremendo, por caminhos de ouro puro que pareciam cantar sob nossos pés. Ele me mostrou coisas que língua humana não pode descrever. Jardins onde as árvores eram feitas de luz, rios que fluíam com vida, não com água. Então a casa, minha casa, era uma mansão dourada, mas não terminada. As paredes estavam meio construídas, como se faltassem pedaços. Jesus explicou: cada oração, cada ato de obediência, cada sacrifício feito em meu nome, acrescenta uma pedra aqui. E eu entendi com uma dor no peito que aquelas paredes inacabadas eram todas as vezes que eu tinha dito não a Deus. Em outro lugar, ele me mostrou 4 livros gigantescos. Aqui estão registrados os pecados, as ofertas, os dízimos e as primícias de cada um dos meus filhos. Disse. Eu olhei para o livro dos pecados e tremi. Era enorme, pesado, cheio de páginas. Mas então Jesus sorriu e apontou para o livro das ofertas. Veja, Juan, mesmo quando você falhava, ainda havia amor no seu coração. E ali estavam registradas cada moeda que eu tinha dado aos pobres, cada palavra de consolo, cada lágrima derramada em secreto. Mas a maior surpresa estava no pomar. Árvores carregadas de maçãs douradas, e sob uma delas, 2 crianças correndo e rindo. Meus filhos, os que haviam partido ainda bebês, agora perfeitos, radiantes, me olhando com olhos que brilhavam de reconhecimento. Queria abraçá-los, mas Jesus me segurou gentilmente. Ainda não, filho. Sua hora não chegou. Foi então que percebi
Havia uma corrente de ouro saindo do meu peito, feita de elos grandes e pequenos. Cada vez que você serviu a minha igreja, mesmo nas pequenas coisas, um novo elo foi forjado. Jesus explicou. E eu chorei ao ver quantos elos estavam quebrados, quantas oportunidades eu tinha perdido. No meio daquela glória, uma última imagem me quebrou, um cálice de cristal cheio até a borda. Suas lágrimas, Juan, disse Jesus. Cada uma delas está guardada aqui. E então eu entendi o que dói mais do que o inferno. Saber que Deus nunca esqueceu um só momento do nosso sofrimento. Nem uma lágrima, nem um arrependimento, nem um eu deveria ter obedecido. E foi ali, no meio daquela luz, que eu percebi. O céu não era minha recompensa, era meu chamado, porque agora eu tinha visto, e agora eu não tinha mais desculpas. Caminhando ao lado de Jesus, cada passo revelava maravilhas que desafiavam qualquer entendimento humano. O chão sob meus pés não era simples ouro, era vivo, pulsante como se tivesse consciência, reagindo à presença do Rei com cores que não existem na terra. Tudo aqui foi preparado com amor, Jesus disse, sua voz ecoando como milhares de águas cristalinas. Cada detalhe foi pensado para aqueles que me amam. Ele me levou até um vasto campo, onde incontáveis mansões brilhavam, em diferentes estágios de construção. Algumas resplandeciam completas, torres atingindo alturas gloriosas. Outras tinham apenas os alicerces. Você vê, Juan? Ele apontou, para uma estrutura mediana com paredes pela metade. Esta seria sua morada, se você tivesse permanecido fiel. O peso daquelas palavras me fez cair de joelhos. Cada vez que eu havia negado o chamado, cada desculpa para não pregar, cada oferta que retive, tudo deixara marcas visíveis na eternidade. Mas Jesus não terminou ali. Com infinita paciência, ele me guiou até um imenso jardim onde árvores de vida cresciam em perfeita harmonia. Estas são as orações dos santos, explicou, tocando um fruto que imediatamente se iluminou. Ao meu redor, centenas dessas árvores formavam um mosaico de luzes intermitentes. Cada clarão representando uma oração respondida, um milagre em gestação. Então ele parou diante de uma árvore mais jovem, com poucos frutos. Sua árvore, Juan. A vergonha me consumiu ao contar apenas 3 frutos brilhantes em meio a tantos galhos vazios. Em outro setor, seres celestiais trabalhavam em algo extraordinário. Teciam fios dourados em mantos de glória. As boas obras, Jesus sussurrou. Um anjo segurava um manto quase completo, pertencente a um missionário que ainda vivia na terra, enquanto o outro segurava um tecido esparso, cheio de buracos. Este seria o seu. Minhas mãos tremeram ao ver como minhas escolhas terrenas se traduziam em realidade celestial. O momento mais comovente veio quando chegamos a um imenso salão com paredes feitas de lágrimas solidificadas. O memorial dos quebrantados, anunciou Jesus. Ali estavam as lágrimas de todos os que sofreram por seu nome. Então ele me mostrou uma seção especial, garrafas de cristal alinhadas em prateleiras infinitas. Coleção particular do Pai. Dentro de cada recipiente, lágrimas preservadas brilhavam como diamantes líquidos. Jesus pegou uma garrafa marcada com meu nome, 3/4 cheia. Nenhuma de suas angústias foi desperdiçada, Juan. De repente, uma música sublime encheu o ar. Uma melodia que parecia vir das próprias fundações do céu. Ouça, Jesus sorriu. São os louvores que você quase cantou. E então entendi. Cada hino interrompido por minha dúvida, cada adoração abortada por meu orgulho, todas as canções que deixei morrer em meus lábios, elas existiam aqui em sua plenitude, executadas por coros angelicais. Quando chegamos a um pátio central, vi fileiras de coroas brilhantes em exposição.
galardões prontos para serem entregues, Jesus explicou. Algumas coroas estavam incrustadas com pedras preciosas. Outras eram mais simples, mas todas radiavam com significado. Uma em particular chamou minha atenção. Bela, mas com vários espaços vazios no design. Sua coroa de vida, ele disse, tocando os espaços vazios. Cada lacuna é uma prova que você evitou, uma tentação da qual fugiu em vez de enfrentar. Antes que eu pudesse processar totalmente essa revelação, Jesus me levou a um último local, uma imensa biblioteca onde livros sem fim registravam cada momento da história humana. Ele retirou um volume com meu nome. Sua história ainda não está completa, Juan. Ao folhear as páginas, vi passagens iluminadas, momentos de obediência e trechos sombrios manchados por minhas quedas. Na última página escrita, uma frase me cortou a alma. E então ele desistiu do chamado. Mas abaixo disso, em letras douradas, estava escrito: mas ainda há tempo. Jesus fechou o livro com cuidado. O céu não é sobre perfeição. Juan, é sobre perseverança. E naquele momento, entre glórias indescritíveis e lembranças dolorosas, eu finalmente entendi o custo real de minhas escolhas e o valor incalculável da obediência. De repente, a luz dourada do céu se dissipou. Jesus segurou meu braço com firmeza, seu rosto agora sério. Preciso que você veja algo, Juan, disse ele. E em um instante estávamos diante de um lugar que emanava terror antes mesmo de vê-lo. Um abismo sem fundo se abria à nossa frente, de onde subiam gritos tão angustiantes que me fizeram tremer até os ossos. O ar era pesado com o cheiro de carne queimada e desespero sem esperança. O inferno, Jesus declarou. E essas duas palavras carregavam um peso de eternidade, um calor insuportável nos atingiu quando nos aproximamos da borda. Lá embaixo, um mar de chamas agitadas consumia milhares, talvez milhões de almas. Gritos de agonia ecoavam, não de raiva, mas de arrependimento tardio. Por favor, mais uma chance, alguém suplicava. Eu não sabia que era assim, chorava. Outro, mas o mais horrível era ver que as chamas não consumiam, elas torturavam sem destruir, mantendo a consciência intacta para sentir cada momento da dor eterna. Então, Jesus apontou para uma figura que se contorcia perto da borda. Mesmo com o rosto desfigurado pela dor, eu o reconheci imediatamente. Pai! Minha voz saiu como um fio de terror. Era Máximo Escobar, meu próprio pai, que havia morrido anos antes. Seus olhos, cheios de um sofrimento indescritível, me reconheceram. Filho, ele gritou, estendendo os braços carbonizados. Por favor, diga à sua mãe que eu estava errado. Diga aos seus irmãos para não virem para cá. Suas palavras eram facadas no meu coração. Ele tentou subir, mas alguma força invisível o puxou de volta para as chamas. Juan, eu ri quando me falaram de Jesus. Agora é tarde, tarde demais. Seu último grito se perdeu no rugido do fogo. Não tive tempo de processar aquela visão quando outra voz familiar chamou meu nome. Olga, minha prima, que morrera jovem em um acidente, estava a poucos metros. Seu cabelo, outrora lindo, havia desaparecido, deixando apenas um couro queimado. Eu me arrependo, ela gritava, agarrando-se à borda. Eu zombava dos crentes, dizia que religião era para fracos. Oh Deus, o que eu dei para estar aqui? O pior veio quando percebi que Satanás não era o senhor do inferno. Ele era seu prisioneiro mais antigo. Em um trono de brasas, uma figura outrora majestosa, agora se contorcia em agonia perpétua. Ele pensou que governaria aqui. Jesus explicou com tristeza. Mas o inferno foi criado para punir, não para reinar. De repente, um grupo de almas começou a gritar mais alto.
temos dinheiro na terra. Mande alguém avisar nossa família que tragam água por piedade. Jesus me olhou com infinita compaixão. Eles acham que podem ser resgatados, Juan, mas a porta da graça se fecha na morte. Quando me virei para Jesus, vi algo que me destruiu por completo, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu nunca quis isso para nenhum deles. Ele sussurrou: nunca. Nesse momento, o chão do inferno tremeu e um vento putrefato carregou novos gritos. Estão vindo mais! As almas clamavam em pânico. Mais condenados estão chegando. E então vi fileiras intermináveis de pessoas caminhando para a borda, seus rostos marcados pelo horror ao perceberem para onde estavam indo. Jovens que haviam dito tempo para Deus depois, religiosos que viveram de aparências, até pastores que pregaram mentiras, todos caindo sem fim. Jesus me puxou para longe daquele lugar, mas uma última voz me perseguiu. Avise eles. Juan, avise enquanto ainda há tempo. Quando a luz do céu nos envolveu novamente, eu estava irreconhecível, sujo da fuligem do inferno, tremendo como um animal encurralado. Jesus me segurou enquanto eu desabava. Agora você sabe, ele disse, suavemente. Agora você realmente sabe. De volta à luz do céu, meu corpo ainda tremia com o que havia testemunhado. As imagens do inferno queimavam em minha mente, mais forte que qualquer fogo. Os gritos, o desespero, o rosto desfigurado do meu pai. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que aconteceria em seguida. Jesus me levou a um jardim silencioso, onde árvores de vida curvavam seus galhos como em reverência. Seus passos, antes firmes, agora pareciam pesar toneladas. Quando ele se virou para mim, vi algo em seus olhos que me atravessou como uma espada. Uma dor tão profunda que o próprio céu parecia escurecer ao seu redor. Meu povo, sua voz quebrou. Meu povo se cansou de me obedecer. E então, diante de mim, o Rei dos Reis, o Criador do Universo, aquele diante de quem todo joelho se dobrará, caiu de joelhos. Seu corpo sacudiu com um choro tão intenso que as fundações do paraíso estremeceram. Lágrimas divinas escorriam pelo seu rosto e, ao tocarem o chão, transformavam-se em pedras preciosas que cantavam em tons suaves e agonizantes. Juan, ele disse entre lágrimas, você sente esse cheiro? No ar, um odor doce e puro que antes preenchia o céu, agora se misturava com algo repugnante, como carne apodrecendo sob o sol. É o pecado da humanidade subindo até aqui, Jesus explicou. Seus olhos fixos no horizonte como se visse cada alma na terra. Toda mentira, cada olhar impuro, cada ato de egoísmo. O céu registra tudo, e o cheiro é pior que o próprio inferno. Ele estendeu as mãos e nelas apareceram marcas de sangue fresco. Veja, as feridas ainda doem. Cada vez que alguém rejeita este sacrifício, é como se me cravassem na cruz novamente. Uma visão terrível se abriu então no ar. Multidões, na terra vivendo como se Deus não existisse. Pessoas dentro de igrejas murmurando orações vazias enquanto planejavam pecados. Jovens rindo da moralidade. Pastores negociando a verdade por dinheiro. E sobre todos eles, uma névoa escura se formando, carregada daquele mesmo cheiro nauseante. Jesus levantou-se lentamente, seu rosto ainda molhado, mas com uma determinação solene. Juan, você deve voltar. O mundo parecia girar ao meu redor. Voltar? Para aquele corpo enterrado? Para a dor? Eles precisam saber, ele continuou, seus olhos agora flamejantes. Diga ao meu povo que o inferno está se enchendo, que minha misericórdia tem limites, que o arrependimento não pode esperar. Uma tempestade de emoções me atingiu. Como poderia eu, um homem que havia falhado tanto, ser encarregado dessa mensagem? Como se lesse meus pensamentos, Jesus colocou suas mãos feridas em meus ombros. O contato queimou, mas não destruiu. Purificou.
Você pensa que foi acidente aqueles homens te enterrarem? Ele sussurrou. Nada escapa do meu controle, Juan. Eu permiti porque você precisava ver, porque eles precisam ouvir. No espaço entre seus dedos, vi cenas futuras. Pessoas que eu nunca conheci chorando aos pés de Cristo, famílias sendo salvas, vidas transformadas, tudo por causa do testemunho que estava prestes a dar. O tempo está se esgotando, filho, Jesus declarou, seu choro agora transformado em urgência profética. Satanás sabe que lhe resta pouco tempo e está acelerando sua obra. Mas eis que eu venho sem demora. Quando ele disse essas palavras, um toque celestial ecoou por todo o céu, como um relógio cósmico marcando a última hora. E no meio daquele som, ouvi minha própria voz ecoando de volta à terra, gritando das profundezas do buraco onde meu corpo ainda jazia. Jesus está voltando, arrependei-vos. E então, pela primeira vez desde que chegara ao céu, senti algo estranho. Meu espírito sendo puxado para baixo, de volta à escuridão, de volta ao túmulo de terra. Mas agora eu não tinha mais medo, porque finalmente entendia. A morte não era o fim, era apenas o começo da verdadeira batalha. A escuridão me engoliu novamente, mas desta vez era diferente. Já não era o vazio sem esperança do buraco. Era como ser arremessado através de um túnel tempestuoso. Meu espírito colidindo violentamente contra a carne fria e rígida que havia abandonado. O impacto foi tão forte que senti cada osso tremer, cada músculo contrair como se levado por um choque elétrico. Ar. Foi a primeira sensação. Um sopro gelado entrando em meus pulmões paralisados, forçando-os a se expandirem com uma dor excruciante. Depois o peso, toneladas de terra pressionando meu peito, meu rosto, meus braços. Mas agora algo era diferente. Havia uma força em mim que não vinha de mim mesmo. Levanta. A voz não era audível, mas pulsava dentro do meu ser como um comando divino. Minhas mãos, antes inertes, contraíram-se involuntariamente. Unhas quebradas arranharam a terra acima de mim. Um movimento, depois outro. Cada centímetro era uma batalha contra a física, contra a morte, contra o próprio inferno que tentava me reter. De repente, um som que não era deste mundo, como cristais se quebrando em harmonia. Logo acima, a terra começou a se mover, sozinha. Pedras rolaram. A sujeira se abriu e, pela primeira vez em 6 dias intermináveis, um filete de luz irrompeu através das trevas. 2 seres de luz pura apareceram na abertura. Suas formas tão gloriosas que meus olhos recém-despertados mal podiam suportar. Anjos, não as figuras doces dos cartões postais, mas guerreiros celestiais, cuja mera presença fazia a terra tremer. Sem uma palavra, cada um agarrou um dos meus braços e me puxou para cima com força sobrenatural. O ar livre atingiu meu rosto como um tapa. Tosse após tosse, vomitei terra e sangue enquanto meus salvadores me seguravam de pé. Meu corpo era um espetáculo grotesco, pele azulada, olhos injetados de sangue, roupas em farrapos, mas eu estava vivo, milagrosamente vivo. Você tem uma mensagem. A voz dos anjos não vinha por ouvidos físicos, mas ressoava direto em minha alma. Quando me viraram para encarar o sol poente, vi 3 verdades gravadas no céu como fogo. O céu é real. O inferno está cheio. Jesus está voltando. Meus joelhos fraquejaram, mas os anjos me sustentaram. Eles precisam saber, continuaram, suas vozes agora carregadas de urgência. Não há tempo para hesitar, não há espaço para medo. Com essas palavras, senti algo se acender dentro de mim, um fogo que queimava sem consumir, a mesma chama que havia visto nos olhos de Cristo. Quando olhei novamente para os anjos, eles já estavam se dissipando como névoa ao vento, mas sua última ordem ecoou no ar.
Fale. E então fiquei sozinho, na estrada empoeirada, com o sol se pondo e o peso de toda a eternidade sobre meus ombros. Meus primeiros passos foram trêmulos, como um bebê renascido. Cada músculo doía, cada respiração ardia. Mas pela primeira vez em minha vida, eu sabia exatamente para onde estava indo. Porque agora eu tinha visto, agora eu sabia. E nada, nem a morte, nem o inferno, nem toda a resistência deste mundo poderia me calar. O pastor Juan, que havia sido enterrado, estava morto. O profeta que ressurgira das trevas acabara de nascer. Minhas pernas ainda tremiam, minha voz ainda saía rouca e quebrada, mas nada disso importava agora. A mensagem ardia dentro de mim como fogo consumidor, e eu sabia que cada segundo que passava sem compartilhá-la era um pecado contra o céu. Reuni o pouco de força que tinha e comecei a gritar para quem quisesse ouvir. Escutem! Parem tudo e escutem. Minha voz ecoou na estrada deserta, rouca da terra que havia engolido durante dias. Eu estive morto, mas voltei com um aviso do próprio Deus. As primeiras pessoas que se aproximaram olhavam com uma mistura de curiosidade e horror. Quem era aquele homem sujo, com as unhas arrancadas, a pele marcada pela morte, falando como um louco? Mas quando comecei a descrever o que vi, algo mudou em seus rostos. O cético virou atento, o zombador baixou os olhos. Uma mãe apertou seu filho contra o peito. O céu é real. Minhas palavras saíam entre lágrimas que limpavam sulcos na sujeira do meu rosto. Vi ruas de ouro, muros de jaspe, um lugar preparado para os que amam a Jesus. Mas minha voz quebrou. O inferno também é real e está cheio de pessoas que achavam que tinham tempo. Um homem de terno, que parecia ter acabado de sair de um culto, tentou me interromper. Irmão, você precisa de ajuda médica, está delirando. Delirante? Interrompi, agarrando seu braço com força que não sabia ter. Seu pai está no céu ou no inferno? Sua mãe? Seus filhos? Você tem certeza? Porque eu vi rostos conhecidos lá embaixo, chorando por uma segunda chance que nunca terão. O silêncio que se seguiu foi cortante. Alguém no fundo começou a chorar. Descrevi então o que mais me partira o coração. Jesus ajoelhado, chorando por uma igreja que o havia trocado por ritos vazios, por uma geração que zombava da santidade. Ele me mostrou o livro da sua vida. Apontei para um jovem de boné. Está quase em branco, nenhuma oração séria, nenhum sacrifício real. O rapaz recuou como se eu tivesse batido nele. Uma senhora idosa caiu de joelhos no asfalto. O que devemos fazer? Ela gritou, suas lágrimas misturando-se à poeira da estrada. A mesma coisa que eu tive que fazer, respondi, caindo de joelhos ao lado dela. Arrependimento verdadeiro, obediência radical, abandonar o pecado como se fosse fogo. Minhas mãos sujas e feridas se ergueram aos céus. Deus não quer sua religião, Ele quer seu coração. Ele não quer suas desculpas. Ele quer sua entrega. De repente, algo sobrenatural aconteceu. Aquele mesmo vento que sentira no céu começou a soprar entre nós, carregando um perfume divino que neutralizou o cheiro de morte em meu corpo. Pessoas ao meu redor começaram a gritar, algumas caindo, sob convicção, outras clamando por perdão. Um grupo de jovens se agarrou a mim suplicando, conte tudo outra vez. Descreva o inferno novamente. E eu contei. Cada detalhe, cada grito, cada lamento do meu próprio pai nas chamas. Quando terminei, dezenas estavam prostrados no chão e um pastor local, pálido como um fantasma, murmurou: nunca pregaremos um evangelho barato outra vez. Olhei para o céu que havia visto em glória, depois para as almas quebrantadas ao meu redor e soube que minha missão apenas começara. Esta não é minha história, declarei por fim. É o último aviso de um Deus que está com as mãos cheias de misericórdia, mas cuja paciência está no fim.
Então, pela primeira vez desde que ressuscitei, fiz o que deveria ter feito anos atrás. Preguei como se o inferno estivesse às nossas portas, porque estava, o vento parou. As vozes se calaram. Até os pássaros cessaram seu canto, como se a própria criação soubesse que estávamos diante de algo sagrado. No silêncio pesado que se formou, minhas últimas palavras ainda ecoavam no ar. O céu é real, o inferno também, e sua escolha hoje decide onde você passará a eternidade. Os rostos à minha frente estavam transformados. O cético agora chorava em silêncio, os dedos enterrados na terra, como se buscasse alguma âncora na realidade. A mãe, que antes segurava o filho com desdém, agora o abraçava com ferocidade, sussurrando orações em seu ouvido. Até o pastor de terno, antes tão racional, estava de joelhos, seu traje impecável manchado de poeira e lágrimas. Uma criança, não mais velha que 7 anos, foi a primeira a se aproximar. Seus olhos enormes refletiam uma compreensão que transcendia sua idade. "Eu quero ir para a Casa Dourada", ela disse simplesmente. E naquele momento, algo se rompeu no mundo espiritual. Ouvi, como que à distância, o som de uma caneta celestial escrevendo em um dos grandes livros que Jesus me mostrara. Um por um, as pessoas começaram a vir, não para mim, mas para ele. Jovens destruíam revistas pornográficas que carregavam nas mochilas. Mulheres jogavam no chão comprimidos que não deveriam tomar. Homens fortes, durões, quebravam garrafas de álcool contra as pedras. Ninguém precisou dizer o que fazer. O espírito que havia me resgatado da morte agora convencia cada coração. No meio daquele avivamento improvisado à beira da estrada, senti uma mão no meu ombro. Era o anjo que me resgatara do túmulo. Visível apenas para mim. "Está feito", ele disse. "A primeira semente foi plantada. Agora a colheita começará." Quando olhei novamente para a multidão, vi além do natural. Sobre cada cabeça arrependida, uma pequena chama dourada surgia. Algumas vacilantes como velas ao vento, outras fortes como tochas. E então, o mais incrível. No céu físico, mesmo sem nuvens, começou a chover. Gotas leves e quentes caíam sobre nós, lavando a sujeira do meu rosto, limpando as lágrimas deles, purificando o chão onde estávamos. "É o cálice", sussurrei, lembrando da coleção de lágrimas que Jesus me mostrara. Deus estava derramando de volta as lágrimas que seus filhos haviam chorado, transformando dor em redenção. Minha visão começou a escurecer. Não pela morte desta vez, mas por uma exaustão sagrada. Enquanto deslizava para a inconsciência, ouvi as últimas palavras que completariam minha jornada. Que este testemunho mude sua fé para sempre. Quando acordei dias depois em um hospital, soube que algo eterno havia começado naquela estrada. Notícias de conversões milagrosas chegavam de vilarejos próximos. Pessoas que não estiveram lá relatavam sonhos idênticos ao meu. Um jovem que ajudou a me carregar agora pregava nas esquinas com fogo que não era dele. E quando finalmente me levantei da cama hospitalar, fraco mas renovado, minhas primeiras palavras foram as mesmas que ecoariam pelo resto de minha vida. Jesus está. Voltando. Você está pronto? Amém.